Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Estamos felizes de estarmos retornando aos nossos cultos presenciais, com todas as restrições, cumprindo todos os protocolos. Eu quero te dar as boas-vindas para você que continua aí conectado conosco em nosso canal. Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado através desse culto. Então aproveite que o culto ainda não começou e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Vamos ganhar muitas vidas para Jesus. Então eu quero convidar você agora para que você não seja apenas um telespectador, mas que você seja um adorador. Vamos louvar ao Senhor? Um bom culto. Deus te abençoe. Escuridão.
escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Louvamos pelo teu ousado amor, Senhor, onde nada pode nos separar. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigado, ó Deus, que o Senhor esteja recebendo toda a honra, toda a glória e toda exaltação. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Que bom estarmos juntos em mais um culto online. É muito bom ter você aqui, ter a sua família aqui conosco, e ainda dá tempo de você enviar o link desse culto para muitas pessoas, para que estejamos juntos abençoando muitas vidas e alcançando muitas famílias para o reino de Deus. Amém, queridos? Uma boa notícia, nós já retornamos presencialmente, a princípio com o culto das 10, o culto da manhã, e com todas as restrições necessárias, cumprindo todo o protocolo exigido, para que não corramos nenhum risco. Amém? Então, só recapitulando, crianças até 12 anos continuam assistindo em casa, adultos acima de 60 anos continuam também assistindo em casa, e quem tem alguma enfermidade, alguma comorbidade, continua também assistindo em casa. E os demais vai estar aqui conosco, né, às 10, louvando e exaltando ao nosso Deus. Agora nós vamos ter aquele momento especial, o momento conexão, aonde você vai fazer uma foto bem legal, bem bacana, e vai colocar nas suas redes sociais, vai colocar nos grupos da igreja, e vamos juntos fazer uma grande onda de evangelização. Prepara aí a sua câmera, eu vou contar até 3 e você vai tirar uma foto bem legal. Vamos lá? 1, 2, 3. Minuto Conexão! Aleluias, glória a Deus. Amém, queridos? Agora nós vamos ofertar ao Senhor. Chegou o momento de você demonstrar a sua gratidão a Deus através da sua entrega. E você pode fazer isso agora mesmo através de uma transferência bancária. Você pode usar aqui o QR Code, que vai facilitar essa transferência, ou mesmo ao longo da semana, através de um depósito, através de uma transferência, para que você esteja semeando neste solo, que é um solo fértil e que tem nos garantido uma boa colheita. Eu quero ler com você ali em Filipenses capítulo 4, verso 19, diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele nessa parte do capítulo 4,
ele está agradecendo pelas ofertas. E ele libera essa promessa sobre a vida de todos aqueles que contribuíram devolvendo as suas ofertas. Ele fala: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. E eu tenho certeza que Deus tem suprido as nossas necessidades, Ele tem providenciado todas as coisas e nós precisamos continuar sendo fiéis a Ele. Amém? Eu quero orar com você nesse momento, eu quero tomar posse com você dessa promessa e liberar uma bênção especial sobre a sua vida e sobre a sua casa. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso, esse tempo de semeadura, Deus. Nós queremos tomar posse da Tua promessa, que garante o suprimento de todas as nossas necessidades. Nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos e queremos expressar a nossa gratidão na certeza de que o Senhor é fiel, de que o Senhor tem poder para suprir, para nos surpreender, inclusive, com tantas bênçãos, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor representa para nós. Nós te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Então você vai ter um tempo para fazer isso e depois, em seguida, na sequência do nosso culto, você vai ficar com a poderosa ministração da palavra de Deus. Deus abençoe. Olá, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Vamos nos informar com a nossa programação da igreja? Está começando mais um Paz News! Pessoal, vamos aproveitar a tecnologia ao nosso favor. Você tem gostado dos nossos cultos? Eu tenho certeza que a palavra de Deus tem edificado a sua vida. E você pode abençoar a vida de quem você ama. Envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Os seus familiares, para os seus amigos. Vamos adorar a Deus juntos. Quero lembrar que os nossos life groups, que são as reuniões dos lares, continuam acontecendo. Só que no formato online. Aqui no canto vai aparecer um QR Code que você pode apontar a câmera do seu smartphone e ter acesso aos horários dos nossos life groups. Não deixe de participar com a gente nesse momento. Outro recado também muito importante é que assim que terminar a ministração da palavra, não feche o vídeo, porque após teremos a ministração do Paz Kids para também abençoar as nossas crianças. Pessoal, é isso. Por hoje é só. Agradeço a atenção de todos vocês e agora vamos mergulhar na palavra de Deus. Forte abraço! O tema dessa mensagem hoje é Nossa Trajetória no Mar da Vida. Essa é uma mensagem adaptada de uma pregação feita pelo bispo Roberto McAllister há aproximadamente 30 anos atrás, pouco antes da sua morte, que foi em 1993. É uma adaptação dessa mensagem, é uma mensagem muito profunda, que eu tenho certeza que vai nos edificar bastante. Vamos entender o contexto do que aconteceu nesse momento. O apóstolo Paulo havia chegado
matá-lo. Então, ele, por proteção, foi preso pelos romanos, pelos soldados romanos, e eles decidiram julgá-lo junto com os judeus. Mas então o apóstolo Paulo, você vai ver isso em Atos capítulo 25, ele decide ser julgado por César, já que ele era cidadão romano. E Festo falou para ele: já que você apelou a César você irá. Então, pouco tempo depois, ele foi levado junto com outros homens que iriam também para Roma, debaixo da proteção do centurião Júlio. Essa mensagem fala sobre essa trajetória de Paulo até Roma como uma metáfora da nossa vida. Então, Paulo tinha um destino profético que seria chegar a Roma, mas nós temos um destino profético que é chegar aos céus, que é chegar à presença do Senhor, onde o veremos face a face. Mas até que esse dia chegue, nós estamos atravessando esse mar da vida. Então, eu vou usar essa trajetória de Paulo até Roma como uma metáfora daquilo que nós passamos na vida. E vamos ver 6 lições que nós aprendemos nesse percurso. A primeira delas, eu gostaria que você lesse comigo, está em Atos, capítulo 27, versos 3 e 4. Diz assim: no dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que esses suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. A primeira coisa que nós aprendemos é que nessa trajetória da vida, nós aprenderemos a lidar com ventos contrários. Paulo tinha um objetivo, que era chegar a Roma, mas nesse percurso, os ventos eram contrários. E o que significa ventos contrários? São aqueles momentos em que as circunstâncias mudam, coisas acontecem que você não esperava, mesmo quando você tinha uma direção de Deus para você. O Senhor, de repente, colocou algo no seu coração e você se sente limitado, você sente que as coisas começam a pressionar, as portas começam a se fechar, aquilo que era aberto agora já não está, mas você tem a plena convicção de que você tem a direção do Senhor. Então, como que a gente lida com os ventos contrários? O próprio texto nos mostra isso. Eles precisaram percorrer um outro caminho para chegar ao seu destino. Então, é importante nós sabermos que quando nós lidamos com situações em que temos a convicção que Deus nos deu uma palavra, de que aquela é a direção, nós precisamos perseverar corajosamente e não abrir mão do leme. Você precisa segurar o leme firmemente, talvez criar novas estratégias para conseguir chegar até o seu objetivo. Eu creio que nesse período de pandemia, esse período em que estamos tendo que redescobrir tantas coisas, tem sido um momento assim, em que nós estamos criando estratégias para vencer esses ventos, essas adversidades que vêm contra nós. Logo após, vemos uma outra lição. Se você continuar comigo em Atos capítulo 27, versículo 7. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido. Isso aqui é um outro tipo de lição que aprendemos. Há momentos em que nada acontece. Quando eles têm dificuldade, vagarosamente, diz o texto, navegamos vagarosamente, significa que havia uma ausência de ventos. Sinceramente, eu sou uma pessoa bastante ativa e eu não sei o que é pior, se são os ventos contrários ou se é a ausência de vento. A ausência de vento é quando nada acontece. Você
sofre frustrações, você lida com... Você está ali esperando e as coisas não acontecem, você tem aquela gana no seu coração e nada, é aquela calmaria. Sabe aquela pergunta que às vezes alguém faz para o outro, como é que estão as coisas? E a pessoa fala, normal. Gente, mas o que é normal? Será que esse normal realmente é algo positivo? Então, às vezes a gente lida com situações na vida em que nada acontece. Mas você não pode desistir, porque existe um destino a chegar, existe um caminho a percorrer, e graças a Deus, nós não precisamos ficar nessa calmaria. Continuando ainda em Atos 27, no versículo 8, nós lemos: costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Graças a Deus pelos bons portos. Bons portos são os momentos em que Deus prepara para que sejamos consolados, para que sejamos fortalecidos, para que recebamos o abastecimento espiritual que nós precisamos. Às vezes, até financeiramente, na saúde, tudo vai bem. Bons portos é aquele momento de provisão plena. Agora, bons portos também é um período na vida. Existe um perigo das pessoas se acomodarem em bons portos e não quererem mais se aventurar no mar da vida. Ah, está tão bom aqui, vamos construir. Me lembra muito aquela passagem em que Pedro, Tiago e João estavam com Jesus lá no Monte da Transfiguração, e eles gostam tanto daquilo que eles estão vendo, está tudo tão maravilhoso, que eles têm aquela ideia, vamos construir tendas e ficar aqui, porque está tão bom. E Jesus dá logo um sacode neles, não foi para isso que nós fomos chamados. Então, existe um perigo em bons portos, que é nós nos acomodarmos. E olha, infelizmente, ao longo da nossa trajetória, às vezes a gente vê pessoas que se perdem por causa disso. Deixa que outro luta por mim. Não quero mais me envolver no ministério como eu me envolvia. Não quero mais estar na linha de frente. Prefiro estar assim. Então, realmente, são pessoas que deixam passar oportunidades maravilhosas de se aventurarem e crescerem em Deus. E nesse momento que eles estavam em bons portos, o apóstolo Paulo, ele se levanta com muita coragem, lembrando que ele era um prisioneiro, apesar de ser muito bem cuidado pelo centurião, muito bem conceituado entre todos, e ele lança uma palavra para eles, ainda em bons portos. Isso está ainda no capítulo 27, nos versos 10 e 11. Ele diz: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. O que aconteceu? Estava tudo bem, aparentemente tudo estava indo bem, mas Paulo se levanta profeticamente e fala: nós estamos perdendo muito tempo nesse lugar, precisamos sair, mas agora, como perdemos tempo, talvez não seja o melhor momento. Mas eles não se atentaram ao que Paulo falou e partiram mesmo assim. E olha o que aconteceu. No verso 13, começando a soprar suavemente o vento sul,
eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Talvez até tivessem falado para Paulo: Paulo, não esquenta, você tá preocupado à toa, está tudo tranquilo. Nós saímos dos bons portos e o vento sul está nos levando. Talvez tenham até zombado dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você reage, como você se sente quando Deus coloca uma palavra de alerta no seu coração, você declara e as pessoas não estão nem aí para você? Até zombam de você. Como você se sente nesses momentos? Nós vemos aqui um silêncio de Paulo. Ele ficou ali e eu creio que ele estava em oração no seu coração. O bispo Roberto, ele fala uma frase muito interessante nesse ponto. Poucas pessoas entendem a sabedoria embutida na vida da pessoa destinada a cumprir a vontade de Deus. Quando Paulo disse eu vejo, era um ver no espírito, mas nem todo mundo compreende. De repente o Senhor levanta você na sua família para falar sobre algo que as pessoas estão cegas, elas não estão vendo. Talvez o Senhor te levante para falar no seu ministério e as pessoas não estão ouvindo porque elas estão surdas espiritualmente falando. Não estão atentas, não estão no mesmo nível de sensibilidade que você. E como você reage nessas situações? Isso é algo para a gente pensar e para a gente guardar e avaliar. Amém? Continuando, vamos ver o que aconteceu. E há aqui uma quarta lição. Versículos 14 e 15, logo depois. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte. Na nova versão, na revista atualizada, diz que havia um tufão de vento. Na NVI diz um vento muito forte, mas na revista atualizada, voltando, fala sobre um tufão. É muito interessante, porque a palavra tufão, ela significa também ciclone. O que acontece quando nós estamos num tufão de vento? Vem vento de todos os lados. A coisa ficou realmente difícil naquele momento. Então, o que eu quero dizer para você, como quarta lição, é que há momentos em que tudo parece perdido. Pouco tempo depois, versículo 14 e 15, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Ventos contrários são aqueles ventos, aquelas situações, aquelas circunstâncias que vêm contra nós. E nós fazemos diversas manobras, estratégias, para poder vencer, contornar aquela situação, aquela circunstância. Mas um tufão de vento não é assim. São ventos de todos os lados, a situação fica muito complexa, fica muito difícil a ponto de você não conseguir mais lidar com ela. Pode ser um filho que torna-se viciado em drogas, pode ser um divórcio não desejado, pode ser um negócio que foi à falência, algo que você não tem mais controle. É muito diferente de ventos contrários apenas. É aquela situação em que você não tem o que fazer. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Há momentos na vida em que nós não temos o que fazer.
E é nesse momento que nós precisamos abrir mão e esperar a intervenção do Senhor. Nesse momento em que todos estão apavorados, Deus usa o apóstolo Paulo novamente, com muita coragem, e olha, eu não vejo Paulo ali de braços cruzados, apenas observando. Ele estava junto com aqueles 275 homens, tentando sobreviver em meio àquela tempestade terrível. E diz o texto, nos versos 18 a 20, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. É no meio das fortes crises que os filhos de Deus são consolados e se levantam para fazer a diferença. E agora eu vou falar qual foi a atitude de Paulo. Ele diz, nos versos 21 a 25 do capítulo 27, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Ele fala realmente, olha, vocês poderiam ter evitado essa situação. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Glória a Deus. Glória a Deus por ter animado o apóstolo, por ter esse anjo aparecido para ele, encorajado com essa palavra profética. Glória a Deus, porque Deus nos usa no meio das tempestades, quando tudo realmente está, não só parece, mas está perdido, aparentemente. E Deus nos levanta com autoridade, com poder, para levar uma palavra de encorajamento, uma palavra para que as pessoas tenham um bom ânimo. E eu quero falar para você que está enfrentando, assim como todos nós, o mundo inteiro, essa pandemia e as suas consequências. Há pessoas que estão aprendendo, há pessoas que estão até lucrando em meio a essa crise, mas não é o que está acontecendo com a maioria. Governos estão desesperados, líderes não sabem o que fazer. Mas eu quero dizer para você que nós, como povo de Deus, nos levantamos nesses dias para declarar: tenha coragem, porque a palavra final pertence ao Senhor. Não se desespere, Deus está no controle da história. É assim na trajetória da nossa vida, mas é assim na trajetória que a humanidade tem vivido até hoje, desde o início. Deus não abriu mão de nós. Deus continua investindo, acreditando e nos amando. Uma outra coisa que vemos ainda nesse momento, desse tufão de vento: se deixarmos os recursos mais simples, corremos o risco de morrer de desnutrição espiritual. O que nos sustenta em meio à crise, seja ela qual for, qual for o tamanho da crise, a intensidade, é a oração e é a palavra de Deus. Paulo fala com eles:
vocês precisam se alimentar. Isso está um pouco mais à frente, nos versos 33 em diante. Pouco antes do amanhecer, aliás, 26 em diante, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver e nenhum fio do seu cabelo se perderá. Ele está sendo levantado por Deus para que aqueles homens comam, eles iam morrer de desnutrição. Mas em meio à crise, trazendo-se como uma metáfora, nós precisamos nos incentivar a orar. Nós temos tido reuniões de oração online, nós temos tido diversos momentos de mensagem da palavra de Deus, os life groups continuam acontecendo online, nós continuamos buscando Deus e a sua palavra, amém? A igreja continua, o corpo de Cristo continua, persevera e permanece. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. A quinta lição, nós precisamos continuar vigilantes sempre. O que acontece logo em Atos, no capítulo 28, dos versos de 1 a 5. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Essa cobra representa um ataque satânico diretamente, focadamente na vida do apóstolo Paulo. Há momentos na nossa vida em que nós enfrentamos o inimigo de uma forma bastante pessoal. E nesse momento nós precisamos estar convictos de quem nós somos em Cristo e qual é o nosso chamado. Aquela cobra se pendurou no braço dele, ele simplesmente jogou aquilo no fogo. Fogo ali representando o poder do Espírito Santo, fogo ali representando a purificação do Senhor. A Bíblia diz em Efésios 6, a partir do versículo 10, que nós precisamos estar vigilantes. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor, Efésios 6, de 10 em diante, e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Então, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar firmes, porque o diabo nos odeia e quer nos destruir. Não tenha dúvidas em relação a isso. A nossa luta não é contra carne e sangue. Paulo permaneceu firme. E eu quero ler uma outra frase do bispo Roberto em sua mensagem Ventos da Vida. Quem é protegido por Deus não pode ter o seu caráter, o seu testemunho ou integridade destruídos pelos tufões, cobras ou perigos dessa vida, quando tem sua confiança em Deus. Amém? Aleluia. E por último, a última lição que nós aprendemos aqui nessa mensagem, há muitas outras, é claro, mas de acordo com aquilo que temos visto, ao longo da vida, nós somos usados por Deus para abençoar e salvar as pessoas. Paulo estava naquele navio com 275 homens e ninguém se perdeu. Ninguém se perdeu.
E quando eles chegaram em Malta, mesmo depois daquele naufrágio e aquela luta imensa, aquelas pessoas foram curadas, aquelas pessoas receberam oração, aquelas pessoas foram tocadas pelo poder de Deus. Mas Paulo não ficou ali, ele estava de passagem, o destino dele era chegar a Roma. E ele abençoou. Quantas pessoas eu e você temos abençoado ao longo da nossa vida? Quantas pessoas nós temos orado, nós temos salvado, nós temos levado a palavra de Deus, nós temos ganho para Jesus. Quantas almas nós temos ganho para Jesus ao longo da nossa vida? Isso é algo que precisa nos incomodar, isso é algo que precisa fazer parte de nós, essa perspectiva de passar pela vida abençoando e salvando as pessoas. Isso me faz lembrar de Oskar Schindler, que foi um alemão nazista, um homem que você talvez não desse nada para ele em termos de heroísmo, vivia a vida dele na superficialidade, vivendo, gastando dinheiro, se aproveitando inclusive desse período em que tanta gente sofria. Mas aos poucos ele foi ficando indignado com aquela situação que ele estava vendo, a tortura sofrida pelos judeus naquelas situações terríveis dos guetos, também nos campos de concentração. Ele foi vendo aquilo e eu creio que aquilo foi indignando por dentro, a ponto dele se levantar, ainda questionavelmente por tantas pessoas, porém não para aquelas pessoas que ele salvou. Diz a história que ele salvou mais de 1000 pessoas, 1000 judeus que estavam destinados à morte. Ele salva, tem até aquele filme A Lista de Schindler, do Spielberg, que mostra isso, e há relatos biográficos sobre Schindler. E ele se levanta para salvar aquelas pessoas e fazer a vida realmente valer a pena. Isso foi tão marcante para aqueles judeus, aquelas pessoas que não tinham perspectiva de futuro. Havia crianças, adolescentes, adultos, que ao morrer Schindler, ele é enterrado em Israel e é escrito no seu túmulo aquela frase conhecida do Talmud: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Ele fez a vida dele valer a pena. E eu quero deixar para você 3 questões que também fazem parte de mim. Essas questões também são para mim em primeiro lugar. Você tem vivido de acordo com a vontade de Deus para você? Quais são as pessoas que você tem abençoado em sua jornada da vida? Que você abençoou, que você tem abençoado, que você salvou, que você estendeu ou tem estendido as mãos. Se você partisse hoje, como seria conhecido pelas pessoas que convivem com você? Qual lição a sua vida terá deixado para marcar a vida de alguém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por essa mensagem que nos faz pensar a respeito da jornada da nossa própria vida. Obrigado, Senhor, porque ganhamos propósito quando entregamos a vida ao Senhor. Mas isso não nos exime de viver uma jornada. A diferença é que nessa jornada nós somos guardados, protegidos, encorajados, exortados pelo Senhor. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Mas também nós agradecemos porque não é uma jornada solitária. Nós temos pessoas, nós temos irmãos, amigos, pessoas que vamos conhecendo ao longo dessa trajetória, pessoas a quem temos a oportunidade de testemunhar do seu amor e da tua graça, assim como nós temos recebido graça e favor. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos um dia olhar nos teus olhos e ter o reconhecimento do Senhor, que a nossa vida realmente valeu a pena.
e que nós honramos o Teu sacrifício por nós. Senhor, nos dá uma semana de muitas bênçãos, uma semana em que possamos ajudar muitas pessoas, uma semana que possamos levar uma palavra de encorajamento, de ânimo e de fé a muitas pessoas. Amém. Que você seja muito abençoado e usado por Deus, em nome de Jesus. Bem-vindos ao Paz Kids Online! Eu estou muito feliz que você está aqui conosco. Vamos falar nossa frase de hoje? Eu vivo a intimidade e a abundância em Deus, porque Ele me perdoou de todo pecado. Mas antes de falar disso, eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabia que a Bíblia fala que Deus nos transformou em novas pessoas quando entregamos as nossas vidas para Jesus? É verdade! Vamos fazer algumas confissões de fé de quem nós somos em Cristo. Oi, gente, falem comigo. Eu faço parte da família de Deus. Uau! Oi, pessoal! Repitam comigo. Eu sou perdoado de todo pecado. Oi, galerinha! Diga comigo. Eu sou sempre alegre. Oi, gente! E digam agora bem forte: eu sou mais que vencedor! Uhul! Que demais! Quem tem Jesus é tudo isso e muito mais. Então, vamos falar de novo a nossa frase de hoje. Eu vivo em intimidade e abundância em Deus, porque Ele me perdoou de todo pecado. Vamos falar de novo? Eu vivo em intimidade e abundância em Deus, porque Ele me perdoou de todo pecado. Que demais! Hoje vamos falar de como Jesus nos perdoa de todo pecado. E Ele nos ajuda quando somos tentados pelo diabo. Ele entende muito bem o que é sofrer. Ele foi tentado em todas as áreas e nós também somos tentados. E a boa notícia é que Ele nunca caiu. Jesus foi tentado pelo diabo, mas para fazer o quê? Foram várias tentações. Mas uma foi que, como Jesus tinha jejuado por 40 dias, ele estava com muita fome. Então o diabo tentou fazer ele quebrar o jejum antes do tempo. E como que ele venceu essa tentação? Ele venceu declarando o versículo da Bíblia, como sempre. Lembre que a palavra de Deus é a espada que derrota qualquer ataque ou tentação do inimigo. Que demais! Jesus sofreu outras tentações também. Vamos conferir? O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Ele não comeu nada durante 40 dias e 40 noites. Depois disso, Jesus sentiu muita fome. Sabendo que ele estava com fome, Satanás o tentou. Ele apontou para umas pedras e disse: "Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães." Jesus respondeu a Satanás usando a palavra de Deus: "Não é só de pão que vive o homem," ele disse, "mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Depois, Satanás levou Jesus ao topo do templo. "Se você é o Filho de Deus, se jogue. A Bíblia não diz que os anjos de Deus virão te salvar?" Jesus usou a palavra de Deus para dar a segunda resposta. "Não ponha à prova o Senhor teu Deus," disse ele, citando a Bíblia de novo. E finalmente, Satanás levou Jesus a uma montanha. De lá, mostrou todos os reinos e riquezas do mundo. "Tudo isso te darei," disse ele, "se de joelhos você me adorar." "Vá embora, Satanás," ordenou Jesus. E mais uma vez ele usou a palavra de Deus. "Porque está escrito: adore o Senhor teu Deus e sirva somente a Ele." Assim que Jesus disse isso, Satanás foi embora. Anjos vieram e cuidaram de Jesus. Jesus enfrentou a tentação e não pecou, nem sequer uma vez. Que
demais como Jesus venceu todas as tentações do diabo. Sim, ele foi tentado do mesmo jeito que nós somos tentados no nosso dia a dia. Mas ele nunca caiu. Que demais, né? Jesus nunca pecou porque ele sabia que o pecado separa o homem do Pai. E o pecado destrói a intimidade com Deus. Por isso que ele sofreu tanto quando ele morreu na cruz. Você lembra que ele gritou: meu Deus, por que me desamparaste? Foi a primeira vez na eternidade que a comunhão entre Deus Pai e Deus Filho foi quebrado. E tudo isso por causa dos nossos pecados. Ai, como o pecado é horrível. Eu nunca quero mais pecar. Eu também não, Abraão. Por isso que temos que odiar e fugir do pecado. A nossa intimidade com o Espírito Santo é o nosso maior tesouro. E não vamos deixar nenhum pecado destruir esse tesouro. Ainda bem que Jesus nos ajuda a não pecar, né? Ele sofreu todas as tentações que nós sofremos e por isso entende a nossa dor. Uau, será que o Lumi sabe que o pecado é tão perigoso? Vamos ver se o Lumi consegue vencer a tentação de desobedecer à mãe dele. Claudete, o que está fazendo? Olá, estou fazendo uma poça de lama. Ei, cuidado! Você quase sujou minha gravata. Desculpe, Lumi. É que esta lama está tão divertida. Eu também gosto de brincar na lama. Oi, Lumi. Oi, Claudete. O que é isso? Estou só me divertindo nessa poça de lama. E eu gosto muito de brincar na lama também. Mas ele está usando uma gravata nova. Sim, minha mãe me disse que eu não posso tirar, para não deixar sujá-la. Terei sérios problemas se ela ficar suja. Amigos, Lumi deve dizer sim ou não para brincar na lama. Cinti, nossos amigos disseram que eu devo dizer não. Mas sabe, eu ainda quero muito brincar na poça de lama. Jesus sabe que é difícil dizer não ao pecado. Mas ele sempre fez a escolha certa. Será que ele vai me ajudar a fazer a escolha certa também? Claro! Jesus quer que você faça como ele, dizendo não ao pecado. Tudo bem, vou orar então. Deus, me ajude a viver como Jesus e dizer não ao pecado. Em nome de Jesus. Amém. Bem, Lumi. O que você dirá para Claudete? Eu vou dizer não, porque eu quero obedecer minha mãe. Claudete! Oi! Obrigado por me convidar. Mas se eu desobedecer minha mãe, isso é pecado. Eu digo não ao pecado. E deixo a minha gravata limpa. Tudo bem, Lumi. Quem sabe na próxima, quando você estiver sem gravata. Sim! Na próxima, vamos fazer a maior poça de lama juntos. Deixa minha gravata limpa. Deixa minha gravata muito limpa. Posso obedecer minha mãe. Uau, que top! Que o Lumi obedeceu à mãe dele e não brincou na lama. Sim, a gravatinha dele não ficou suja e é tão bonitinha. Sabe, Jesus morreu na cruz e sofreu aquela horrível separação do Pai para que nós pudéssemos nunca passar por isso. Nunca perder esse tesouro que é a intimidade com Deus. Como Jesus já pagou pelos nossos pecados, a porta para Deus está super aberta para nós. Sim, que demais, né? E se nós pecamos, podemos pedir perdão de Deus e Ele está super pronto para nos perdoar. Isso nos leva ao nosso versículo de hoje. Vamos decorar juntos? Repitam comigo. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados
e nos purificar de toda injustiça. Vamos cantar o nosso versículo com o Joaquim e a Gizinha. Bom dia, crianças, vem cantar com a Gizinha. Hoje a Gizinha vai cantar. Eu vou cantar, mas só um pouquinho. Agora é a vez dela. Vai lá, Gizinha, hey! Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Eu fui no meu mercado e fui comprar uma Bíblia, porque a Bíblia é muito bom e tem versículo. Como por exemplo, João 1:9 é um versículo muito bom. Por isso que eu coloquei nessa canção. Na verdade, não foi eu, foi a Gizinha que fez essa canção. Mas eu falei isso só pra rimar. Tchau. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Uau, que versículo top, top, top! Sim, Deus me perdoa se eu peco e eu passo sempre ter o tesouro da intimidade com o Papai do Céu. Isso é maravilhoso! Isso é fantástico demais! Sabe, o pecado não só separa as pessoas de Deus, mas ele pesa muito e deixa as pessoas cansadas e sobrecarregadas. Por isso que Jesus disse no livro de Mateus que é para todos os cansados e sobrecarregados virem a Ele, que Jesus os aliviará desse peso tão grande. A nossa avó, a pastora Cristina, que é minha xará, compôs uma música direto desta passagem da Bíblia, onde Jesus convida os que estão cansados e sobrecarregados a virem a Ele. Jesus, Ele quer tirar o jugo pesado do pecado e dar um novo jugo leve, um jugo lindo de paz, alegria e amor. Vamos cantar? Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Que demais! Como é bom descansar nos braços do nosso Papai do Céu. Como é bom saber que os nossos pecados estão perdoados e nem existem mais. E que Deus nos ama e quer sempre estar perto de nós. Que tesouro tremendo isso é! Uau! Achei lindo que Jesus está nos convidando a aprender com Ele. Eu também quero aprender muito com Ele. Eu também. Ele já está nos ensinando a sermos como Ele, mansos e humildes de coração. Eu achei tão lindo que Ele é manso e humilde de coração. Pois é, por isso que achamos descanso nele. Sim, e desse tesouro que é a intimidade com o Papai do Céu, vem a vida que Ele nos dá. Uma vida abundante, repleta de amor, alegria, paz e muito mais. Que Deus fantástico que temos! Uau! É verdade! O nosso Deus é demais! Que tesouro Ele é para nós! Ele nos ama, nos perdoa, nos faz descansar nele e nos faz viver a vida em abundância que Ele preparou para nós.
Que demais! Então, vamos falar agora a nossa confissão de fé juntos? Eu vivo em intimidade e abundância em Deus, porque Ele me perdoou de todo pecado. Mais uma vez? Eu vivo em intimidade e abundância em Deus, porque Ele me perdoou de todo pecado. Uhul! Vamos agora orar e agradecer a Deus que Ele nos perdoou de todo pecado e Ele nos dá amor, alegria, paz, descanso e muito mais na vida abundante que Ele comprou para nós com o seu precioso sangue lá na cruz. Vamos orar? Repitam comigo. Querido Papai do Céu, muito obrigado que o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados. Obrigado pela intimidade que nós temos com Teu Espírito Santo, que é o tesouro maior neste mundo. Te agradecemos pelo Teu amor por nós, em nome de Jesus. Amém, amém, uhul! Gente, agora a Gizinha vai falar um pouco sobre o nosso momento de louvor. Bom dia, crianças! Hoje vamos louvar a Deus porque é muito bom louvar a Deus. A Bíblia diz em Salmos 92:1: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Louvar é algo muito bom. Então vamos ficar de pé e louvar a Deus. É bom demais fazer isso. Uhul! Abba, Pai, eu sou Teu para sempre. Eu sou Teu. Abba, Pai, eu sou Teu. Sou filho de Deus. Você sempre me faz tão bem. Deu motivo pra sorrir. Com você eu vou além. Sou filho de Deus. Abba, Pai, eu sou Teu para sempre. Eu sou Teu. Abba, Pai, eu sou Teu. Sou filho de Deus. Você sempre me faz tão bem. Me deu motivo pra sorrir. Com você eu vou além. Sou filho de Deus. Você sempre me faz tão bem. Me deu motivo pra sorrir. Com você eu vou além. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Uau! Que maravilhoso poder sempre adorar a Deus de todo o coração. Se você ainda não pediu para Jesus perdoar todos os seus pecados e ser o Senhor da sua vida, então agora é o seu momento de fazer isso. Você também pode ter esse tesouro, que é a intimidade com o Espírito Santo. Lembre das 4 verdades mais importantes. O primeiro é que Deus nos ama. Ele nos criou e quer ter um relacionamento de pai e filho conosco. Mas, aqui vem o segundo. Todos nós pecamos e por isso nos distanciamos de Deus. Mas a notícia boa é a terceira, que Jesus morreu por nós, levando o castigo do nosso pecado na cruz. E a quarta é que você pode receber Jesus e decidir viver somente para Ele. Se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, então faça essa oração comigo. Feche os seus olhos e repita comigo. Querido Papai do Céu, obrigado que o Senhor me ama. Que o Senhor enviou o seu único Filho, Jesus, para morrer por mim e me perdoar de todos os meus pecados. Eu confesso os meus pecados e recebo o seu perdão. Eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado e para o diabo. E eu decido de hoje em diante viver somente para Ti, Jesus.
seja o Senhor, o dono e o Salvador da minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém! Se essa foi a primeira vez que você orou para entregar sua vida a Jesus, então seja bem-vindo à família de Deus! Uhul! Você agora também tem o tesouro que a gente está falando, a intimidade com o Espírito Santo! Uhul! Fale isso também para sua mãe, o seu pai, para eles poderem orar com você e te ajudar a crescer no Senhor, tá bom? Agora levante as suas mãos e receba essa oração final. Que a paz de Deus, que o amor de Jesus e o tesouro da intimidade do Espírito Santo seja com você e a sua família, hoje e para sempre. Amém! Olha só, já está na hora de ir, que pena! Não esquece de chamar os seus pais para te ajudarem a responder as perguntas que vão aparecer aí na sua tela, tá bom? Tchauzinho, amamos vocês! Uhul!